abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição aí desta sexta-feira e com um vídeo muito interessante aí de uma entrevista exclusiva que o presidente Jorge Salgado deu aos companheiros do lance ao companheiro Joel Silva, e eu gostaria de trazer para vocês porque tem muitos pontos importantes aqui para serem discutidos. Eleições do Vasco, reforma de São Januário, está bem avançado segundo Jorge Salgado e deve ser concretizado ainda esse ano, se não, ele vai deixar pronto aí para o próximo candidato. Ele também fala sobre as eleições, se ele vai se candidatar à reeleição ou não, e ele faz uma promessa aí, que essa vai ser a eleição mais limpa da história do Vasco da Gama. Então o vídeo tá bem bacana e bem interessante, mas antes, peço para vocês deixarem aquele like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal já se inscreve, ativa o sininho das notificações. E claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Ó, hoje é sexta-feira, amanhã inicia a rodada do Brasileirão. O Vasco joga no domingo e você pode estar fazendo a sua aposta lá na 1xBet. Utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra futebolaço com temudo e CO no final, eles dobram aí o seu depósito e você ganha bônus de até R$ 1.200 no primeiro depósito. Olha que maravilha. A 1xBet é uma gigante mundial, paga rápido e paga muito bem. E tá com a gente aqui desde 2019, tá? Vocês ajudam o meu trabalho, de verdade. Os nossos anunciantes são muito importantes para a manutenção do nosso trabalho. Então, quando você for fazer sua apostinha, faz lá na 1xBet, que você vai estar ajudando o meu trabalho. Beleza? Pensou em aposta, pensou em 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, quem vai comandar aqui o vídeo, na verdade, vai ser aí o Joel Silva, do lance, e também o Salgado. Vou deixar aí o trecho da entrevista, que tem muitos pontos importantes. Tinha colocado um trecho da entrevista para vocês aqui sobre a questão da reunião que ele pediu emergencial com a SAF e a relação do Vasco com a SAF como um todo nesse momento. E agora ele vai dar uma passeada falando sobre esses temas. Reforma de São Januário, CTs, eleições e possibilidade de reeleição ou não, tá? Então com vocês o presidente Jorge Salgado, entrevista exclusiva feita pelo Joel Silva. Vou deixar passando para vocês aí o arroba do Twitter dele, um cara incrível, um baita de um jornalista de mão cheia, que eu já elogio para vocês aqui, trago informações dele desde a época do Joga 10, e agora tá no lance, brilhando intensamente, fazendo uma dobradinha lá com o Matheus Guimarães. Com vocês agora, trecho da entrevista dele no lance. Logo que eu assumi, eu fui na prefeitura falar com o Eduardo Paes. O prefeito é um vascaíno histórico, frequenta aqui, às vezes em dia de jogo, vem aqui. Eu fui fazer uma visita de boas-vindas lá a ele. Conversando com ele, ele falou: pô, Salgado, aqui não tem dinheiro. Eu vou tentar ajudar o Vasco aí, vamos ver se surge alguma coisa aí que eu possa ajudar e tal, papapá. E depois de 2 ou 3 vezes indo lá e conversando com ele, surgiu a ideia de a gente potencializar o crédito de construção aqui de São Januário. O que é isso? A gente tem uma área imensa aqui. Essa área imensa, ela é medida, tem uma medida que diz qual seria o potencial de construção aqui em São Januário. Imaginando que eu fosse parar com as minhas atividades aqui e fosse fazer, digamos, entre aspas, uma série de edifícios aqui para vender. Então isso tem um cálculo que é feito. E aí a gente, definindo esse potencial de construção, a gente vai para o mercado vender esse crédito de construção. Quem que compra esse crédito de construção? Empresas, normalmente construtoras, que precisam construir em alguns lugares da cidade um pouco acima do gabarito. Então ele pega o meu crédito e me paga para construir numa outra área. Eu recebo esse crédito para fazer a reforma de São Januário. Esse crédito é carimbado para a reforma. Eu não posso pagar dívida, não posso contratar jogador, não posso fazer nada. Esse dinheiro é alocado 100% para fazer a reforma. Agora, para viabilizar isso, a prefeitura tem que fazer um decreto. Esse decreto tem que ir para a Câmara dos Vereadores e a Câmara dos Vereadores aprovar. Em que fase está? O decreto está pronto, tem uma outra operação de crédito de construção que está em fase final e as duas operações vão entrar juntas na Câmara dos Vereadores para serem aprovadas e aí sim eu vou para mercado vender o meu crédito de construção. Entre parênteses, está praticamente
vendido. Está vendido. Não vamos imaginar que esteja vendido. Então, só falta esse decreto entrar na Câmara dos Vereadores e ser aprovado. Mas o importante é o encaminhamento. Está encaminhado. Isso vai acontecer. Espero que ainda possa acontecer no meu mandato. Se não acontecer no meu mandato, eu vou entregar isso para o próximo presidente. Já tudo encaminhado. Estou muito confortável e estou muito realizado, que eu tenho certeza que eu vou entregar um clube completamente diferente do que eu recebia. Já existem as empresas interessadas, eu fiz algumas visitas em empresas aí e não vejo nenhum problema, ao contrário, eu acho que a gente tem uma demanda até maior daquilo que a gente tem para vender, então estou absolutamente tranquilo em relação a isso. E pelo estudo, o cálculo básico teria qual é a área e qual é o potencial? O projeto original que a gente está trabalhando é um projeto do arquiteto Sérgio Dias, sim, cuja maquete tem até aí na loja, perfeito, capacidade de 43 mil lugares e um custo de construção hoje atualizado deve estar em torno de 500 milhões mais ou menos. E o potencial construtivo ele bate com esse valor? Chega muito perto disso aí, E aí o restante... Qualquer coisa que falte, a gente tem margem de manobra, tem camarotes aí para vender, tem uma série de alternativas, né? A gente chegou com 2 CTs. O CT da Washington Luiz, que é o CT da base, tinha um campo só e uma estrutura assim ainda muito incipiente. A gente, terminando esse mandato, a gente está com o CT completo, com 4 campos, ainda dá para fazer mais um campo, mas hoje já tem 4 campos, uma estrutura boa, a base toda já está indo para lá. Assim como o CT profissional, a gente encontrou o CT profissional em pleno funcionamento. Foi um movimento espetacular dos sócios que contribuíram, fizeram um crowdfunding na administração do Campelo, movimento único. Foi feito aquele CT, obviamente que ele tem limitações, é precário, não é que seja precário, mas ele pode melhorar muito. Quais são as condições para haver melhora no CT de Duque de Caxias e no CT profissional? Tem que haver uma titularidade. A gente tem que resolver o problema fiduciário ali. O CT profissional é comodato, aquilo ali é uma cessão, mas não é propriedade do Vasco. A mesma coisa ali em Caxias. A gente está trabalhando para ter uma escritura de posse para 777, não do CT de profissional e no CT de Caxias. A gente já teve lá na prefeitura, inclusive uma das visitas foi com o Luiz Melo e foi abordado esse assunto, eles estão vendo lá qual é a solução que eles podem dar. Então, a partir do momento que a 777 tenha a escritura de posse de Caxias e do CT profissional, aí ela começa a investir pesado lá, tanto num quanto no outro. Mas não tem uma data específica? Não tem data, porque a gente depende de órgãos municipais, né? E Caxias talvez até federais, aí, por conta de SPU, etc. Ontem a gente fez a apresentação do basquete. O basquete está sendo patrocinado por 3 empresas, você viu lá, né? Sim. Então, a gente não usa nenhum recurso da associação, do caixa da associação, para investir no basquete. Ele é completamente autofinanciado. Os outros esportes todos que eu citei aí, que a gente disputa, também são autofinanciados. Agora, vai abrir uma janela grande de oportunidade quando a gente conseguir tirar a nossa certidão do imposto de renda, que também está há alguns anos, a gente não consegue, porque a gente não vinha pagando os impostos em dia. O senhor diz a CNDES, né? A CNDES. Então, a gente agora, como já está pagando os impostos em dia, como a gente está regularizado nessa situação, a gente está em cima para receber essa certidão. Uma vez que a gente receba a certidão, a gente vai
começar a captar recursos incentivados e vai montar times. Eu acho que o primeiro recurso incentivado deve ir para o remo. O Vasco foi fundado por remadores, era Clube de Regatas Vasco da Gama. A nossa origem vem do remo. Então, quero privilegiar o remo, depois podendo captar para basquete feminino, para voleibol feminino. Isso aí, a janela de oportunidade está aí, a gente vai analisar qual o esporte que tem mais mídia, que tem mais visibilidade, que isso que interessa e alavanca o patrocinador. E aí a gente começa a botar esse projeto olímpico em pé, né? O meu objetivo é fazer a eleição mais limpa e transparente da história do Vasco. Você vai ter pela primeira vez uma eleição que não vai ser contestada na justiça. Não há possibilidade, porque todos os processos internos aí de cadastro, de providências a serem tomadas, já foram tomadas, a gente só está checando todo mês, mas a gente vai ter uma eleição transparente, limpa, organizada. É o meu sonho, porque eu também já fui candidato aqui em 97, perdi uma eleição, não posso nem dizer como para você aqui, porque é ruim para nós vascaínos, é motivo de vergonha. Como foram várias eleições aqui, né? Acabou isso, acabou isso. Esse é um legado que a gente quer deixar também, de eleição limpa, sem contestação na justiça, etc. O segundo ponto é se eu vou ser candidato ou não. Eu ainda não me defini se vou continuar ou não. Na minha diretoria tem candidatos potenciais que poderiam seguir como presidente do Vasco em sintonia com a nossa gestão. O importante se eu não for candidato, ter um candidato com as minhas ideias, com tudo aquilo que a gente fez, já com experiência de gestão por estar aqui dentro. Seria importante para mim ter esse candidato. Mas a gente está para definir, ainda não tem uma data para definir isso. Tem um movimento já de lançamento de candidatura, acho saudável que elas venham, não tem problema nenhum. Mas acho que em algum momento a gente vai se definir. Ou eu vou ser candidato, ou eu vou fazer um candidato nosso. Por tudo que a gente apresentou, por tudo que a gente tem feito, eu acho que as nossas chances são muito elevadas. Mas vamos ver, né? Ainda tem tempo. Bom, galera, então é isso. Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. E logo mais a gente chega com a nossa segunda edição. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento de que volta mais, tamo junto. Valeu, fui!